Olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que me ouvem e que estão aqui na transmissão da nossa aula do nosso querido Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Meu nome é Rogério, sou professor da área de Ciências Humanas, tanto do estado, do município, como também da área particular aqui do nosso querido estado de Mato Grosso. E gostaria de que todos vocês se sentissem à vontade para estar conosco na disciplina de antropologia, que é a disciplina na qual estarei lecionando juntamente com vocês a partir de agora. Qual é a importância da antropologia para o estudo de nossas crenças, valores, formas, evangelização, missões, aconselhamentos, enfim? Todos nós sabemos que todas as vezes que há uma disciplina diferenciada, principalmente em ciências humanas, a primeira tendência nossa é acharmos ela difícil. Por quê? Porque é algo novo para nós. Só que ela não é tão difícil. É claro que se você prestar bastante atenção, se você levar em consideração tudo que será tratado na aula de hoje, você terá uma tranquilidade muito grande para falar e para estudar sobre antropologia. Então, primeiro apareceu para vocês, né? Antropologia Introdução. Então, antropologia, já a nossa introdução na nossa primeira aula de hoje. O que é isso? Antropologia. Pode continuar no slide comigo aí, antes de voltar aqui para mim, que nós vamos conversando. O que é a antropologia? O que vem a ser a palavra antropologia e o que estuda a antropologia dentro do conhecimento que vocês já adquiriram? Talvez em outras faculdades, em outros, ou dentro de uma igreja, um curso bíblico, um estudo bíblico, onde você possa ter participado e alguém te ensinou, alguém lá chegou e falou para você o que é antropologia. Então, a antropologia, ela não é tão antiga, ela é uma disciplina mais jovem, né, bem mais nova que nós estudamos atualmente, e a antropologia, ela vem justamente de encontro a todas as formações do homem, usos, costumes, cultura, ensino, religião, forma, crença, a antropologia. Então, enquanto outras ciências sociais estudam os comportamentos do homem através dos tempos, de formas em várias formações, etapas, objetos a serem estudados, a antropologia ela vai profundamente dentro do estudo do homem. Próximo slide aí. O que vem à sua mente quando você pensa em antropologia? Agora eu quero que volte aqui para mim. A antropologia, quando você estuda, ela geralmente você dá aquela pensada, até porque parece que é cansativo. Existe até alunos que falam, oh, professor, eu já estudei em outros locais, né? Eu já estudei em outras disciplinas sobre antropologia, não quero estudar novamente porque eu acho cansativo e difícil até de entender. Roberto da Mata, Strauss, quem mais? Falei do Roberto da Mata, falei do Levi Strauss, você vai falar do Clifford Geertz, Franz Boas e outros tantos antropólogos, pessoas que se dedicam a estudar. Então a primeira coisa que você vai lembrar vai ser lá dos índios, lá das tribos indígenas, lá do Xingu, lá do Silvícola, né, que são esses povos antigos e que trazem para todos nós culturas diferenciadas, formas diferentes de culto, formas diferentes de aprendizado e que nos traz aí, nos ensina muito dos costumes, muito das nossas formas de crer e ser herdadas destes povos. Então, esses pesquisadores, muitas vezes, eles vão sim, o próprio Villa-Lobos, né, ele, além de ser maestro, o Villa-Lobos, não me recordo se é o maestro, mas é uma grande equipe do Villa-Lobos que era aí dedicada a também o estudo indígenas, estudos antropológicos, que são costumes, são crenças, são valores,
formas de convivência econômicas, né? A antropologia vai estudar também a forma de um povo se comportar, a forma de um povo adquirir o alimento, a forma daquele povo negociar com as pessoas. Não sei se vocês já negociaram com árabe, que é quase semelhante à negociação do nordestino, né? Aquele vendedor de rede. Ele não perde negócio. Eles fazem de tudo, eles conversam. Olha, se a senhora comprar essa roupa, a senhora ganha as peças íntimas de presente. Se o senhor comprar uma calça, uma camisa, eu te dou duas peças íntimas também de presente. Eu negocio aí com o senhor. Eles vão fazendo de tudo para que você possa negociar. É claro que eles não fazem loucura. Eles sabem até onde vai o valor mínimo da sua negociação para que ele não tome prejuízo. Mas ele não é aquele tipo de comerciante que o valor custa-se R$ 10,20. E se você não tiver os 20 centavos, ele não vai deixar você levar o produto para casa. Ele não vai perder negócio assim, não. Isso aí já é um costume bem diferente, né, de negociantes fora dessas pessoas a qual nós estamos falando. Ok, então a antropologia ela é nada mais do que esse estudo que faz com que todas as pessoas, tudo aquilo que envolve um povo possa ser estudado, ok? Então qual que é esse desafio? O que vem na sua mente quando você pensa em antropologia? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Primeiro slide. E o antropólogo, o que seria? Quem seria o antropólogo? Por que a pessoa faz o mestrado, né? Hoje é tão disputado, tão conhecido, é um mestrado de antropologia da Universidade Federal aqui do estado de Mato Grosso. Em outras partes do mundo, mestrados e doutorados pesquisando sobre diversos pontos, diversos objetos de estudos que em outras disciplinas não é tão interessante ou que jamais chamou tanta atenção como se chama na antropologia. Quando você vê essa pessoa na sua frente, quando você vê essa pessoa justamente para conversar com você e dizer que é um antropólogo, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Qual é a primeira reação que geralmente você tem? Aqui tem algumas sugestões. Seria um Indiana Jones? O que é o Indiana Jones? O Indiana Jones é aquele personagem que ainda passa-se, né, se conhece muito aí na televisão ainda há muitos anos. É aquele personagem que ele usa aquele chapéu de couro, né, um chapéu grande, suas roupas, geralmente aquela roupa que protege do sol, protege do frio, sempre com um laço do seu lado, né, com um chicote, para se proteger. Ele é como se fosse quase uma mistura daquele antigo MacGyver, né, que ele conseguia tudo que ele queria, com uns investigadores e caçadores de tesouro. Só que ele, quando vem à mente, você vai lembrar do antropólogo, porque é o Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida, que ele consegue descobrir aonde foi parar a Arca do Concerto, ele consegue descobrir aonde foi parar ao reino da caveira de cristal, cheio, cercado de cobras, cercado de tantas coisas, né, de mistérios que a luz do sol bate, e ele decifra e consegue achar os mapas dos tesouros antigos e perdidos. Então você vai lembrar talvez do Indiana Jones. Está certo você lembrar do Indiana Jones, que ele é um arqueólogo, é alguém que escava, é alguém que perfura, é alguém que tenta decifrar enigmas para poder descobrir, através das escavações, objetos que façam com que as pessoas entendam um povo, a cultura de um povo, o surgimento daquele povo, como ele veio a fazer parte da humanidade. Pode ser também. É importante e interessante quando você lembra do Indiana Jones e lembra de tudo aquilo que ele fazia, né? Cada pensamento, cada objeto que ele usa ali no filme é um detalhe a ser levado em consideração e um detalhe que não se deve se desprezar. Por quê? Porque o Indiana Jones ele faz parte de uma de investigadores de cultura, de investigadores de povos, sem desprezar a cultura de um povo, sem desprezar
o entendimento e a formação cultural das pessoas, daquele povo, sem desprezar a alimentação daquelas pessoas, principalmente a alimentação, respeitando cada passo a qual é dado. Então, Indiana Jones é uma boa figura, lembrando uma parte do que o antropólogo faz, uma parte, tá? Em partes. O antropólogo seria talvez os membros de expedições exploradoras, sempre vestindo modelitos caqui. Talvez até por causa da, da, da do calor excessivo, né? Pode continuar comigo olhando a foto aí e analisando. Eu quero que vocês façam análise da foto, que a análise de foto também é uma análise documental importantíssimo para que a pessoa possa fazer os seus estudos. Aí vocês estão vendo um senhor de bigode com uma calça mais ou menos entre grossa, tergal, não é tergal, dá mais para um meio dízimo, uma coisa assim, uma camisa diferenciada. Sempre aqui do lado parece carregando um canivete, uma moça com uma roupa de alça, né, uma roupa fechada, com algo na mão como se fosse um punhal, e os senhores aí, dois rapazes do lado, um de chapéu, sempre com roupas de manga longa. A maioria dos homens que trabalham no deserto, trabalham em expedições, eles trabalham com a roupa longa, porque a blusa longa, a roupa longa, são características fundamentais para que possa utilizar nas pesquisas aí devido ao calor excessivo que geralmente existe. Ou talvez um arqueólogo, né? Aí faltou, né, um arqueólogo, que é nada mais, nada menos essa pessoa que tanto procura estar em busca de, como acabamos de falar, né, de várias formas, de várias descobertas, aonde ele venha contribuir aí com a humanidade, venha contribuir com as pessoas, fazendo suas descobertas, pessoal. Por que o arqueólogo é tão importante? Existe governo de diversos países que eles contratam os arqueólogos para que esses arqueólogos estejam interagindo com os povos antigos. Agora vocês podem olhar aqui para mim, vocês viram a foto, e a foto vocês viram que ali uma múmia, né? Encurralando ali duas pessoas, encurralando ali um casal. Essa múmia, ela faz parte daquele filme A Múmia, que ele vai fazendo ali suas pesquisas arqueológicas, e uma múmia começa a sair ali do túmulo e conversar com ele e vir atrás dele. Eu não sou muito chegado assim, não sou de muito assistir esses filmes, mas se vocês assistiram este filme, vocês prestem atenção que quando faz uma leitura ali em hebraico, a múmia se levanta e sai dizendo: olha, este linguajar é o linguajar dos escravos. Então, ele claramente deixa claro isso aí, que ele está citando ali o povo de Israel, né? Citando o povo judeu, que naquele momento é entendido, né? Respeitado ali até pelos personagens, como as pessoas que são ex-escravos, né, do Egito, e a múmia ali está indo atrás daqueles escravos, reconhecendo. É claro que é nada mais, nada menos do que uma boa e uma boa ficção, uma montagem de ficção, mas para a antropologia é importante porque a múmia na antropologia, ela não se levanta e sai correndo atrás de ninguém, falando com ninguém. Mas tudo que envolve a antropologia, tudo que envolve as pesquisas ali que falam sobre a múmia, né, que vem ao encontro do que é uma múmia, do que era uma múmia, a história daquela múmia, quem ela era na sociedade antiga, é como se a múmia falasse. Você pega os requisitos, você pega todos os documentos, você pega todos os materiais. Eu, inclusive, quando gravo agora este vídeo para vocês, bem atual, eu estava assistindo um documentário, não, lendo alguém que postou,
dizendo que encontraram uma caixa de aproximadamente 3.000 anos. E nessa caixa de aproximadamente 3.000 anos, levaram para o museu. E alguém colocou bem assim, bem grande no Facebook: não abra essa caixa, pelo amor de Deus. Por quê? Quando acharam o túmulo de Tutankhamon, foi visível, né, claro, ali que as pessoas ficaram admiradas pela quantidade de tesouros que acharam no túmulo e pela quantidade de joias preciosas. Depois de um certo tempo, me parece que 1 ano, no máximo 2 anos depois do achado, aquelas pessoas começaram a morrer. E eles começaram a dizer que era a maldição da múmia, inclusive tem um documentário com este nome. Depois de muitas pesquisas, foi descoberto que não havia, na realidade, uma não havia uma maldição, e sim vírus e bactérias, né, mais não vírus, mas eu creio que bactérias e algumas doenças ali, né, que vieram surgir depois, que estavam dentro da urna, que tinham morrido sendo enterrado com aquele corpo do faraó. Então o corpo havia morrido, mas as bactérias ali, a doença que estava ali, não. Então, por que o clamor de não abrir? Olha aí o coronavírus como anda pelo mundo. Não estou dizendo aqui que é derivado de uma descoberta arqueológica, mas é um risco muito grande quando se encontra essas caixas antigas, que existem doenças que não são comuns, não são dos nossos conhecimentos. E se essas doenças não são de nosso conhecimento, quando essas doenças vêm à tona sem nenhuma vacina, sem nenhuma prevenção, é claro que ela pode ser mortal, ela pode matar as pessoas assim em um passe de mágica com muita facilidade. Então, às vezes, as pessoas contratam os arqueólogos para fazer determinadas pesquisas. O objeto de pesquisa são doenças dos povos antigos e eles vão pesquisando ali para que possa ser encontrado. É o mesmo que a múmia falar, só que não dialogando, é claro. O próximo slide: é possível que você associe a antropologia a povos, a sociedades indígenas? Claro que sim. Continua comigo aí, tá? Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos de antropólogo, a primeira coisa que vem na sua mente são os povos indígenas. Porque você vai lembrar que eles sempre estão junto com os índios, sempre estão em entrevistas, falando com eles, falando dos seus ancestrais, dos seus cultos, das suas formas de crer. E isso faz com que muitas vezes nós associemos as sociedades indígenas aos antropólogos. Próximo slide, continua conosco. Mas você pode ter pensado no antropólogo como medidor de ossos também, né? Também. Por quê? Porque o antropólogo, você vai lembrar nas ciências naturais, daqueles que pesquisam os ossos, as ossadas humanas, os arqueólogos e os pesquisadores que saem por aí pesquisando ossadas para chegar aproximadamente a um determinado tempo, a uma determinada época em que aquelas pessoas viveram, em que aquelas pessoas estiveram aqui no mundo. Continuando, pois, então, afinal, o que faz o antropólogo ou a antropóloga? Volta aqui para mim agora, olhando para mim. O que faz um antropólogo? O que é a antropologia no sentido de pesquisas, no sentido de objetos de pesquisas, no sentido de entendimento de pesquisas? Ok. Quando você fala de antropologia, você fala da cultura de um povo, você fala do desenvolvimento de um povo, você lembra que as pessoas dizem que o Egito é filho do Nilo e que muitas vezes o Nilo foi adorado como um deus porque o Nilo dava vida, o Nilo era um rio que fazia com que as plantações viessem a existir, as plantações e as colheitas pudessem ser realizada, matar a fome da população. Então o Nilo foi idolatrado em algumas situações como um deus, apesar que Faraó também era considerado um deus, porque era aquele deus que providenciava os alimentos, providenciava
as intercessões, né? Julgava o povo. Então, era dito que o Nilo era filho, o Egito era filho do Nilo. Outra situação, o Ganges, ele é um rio na Índia, onde por mais que ele está sujo, por mais que ele é um rio imundo, as pessoas ainda tomam banho porque acreditam que aquele rio é um rio sagrado. Aquele rio é um rio onde as pessoas podem tomar o seu banho, pode tomar a sua, não fazer somente a sua higiene, mas se lavar ali para que as doenças, as coisas ruins saiam dos seus corpos. E o antropólogo ele vai estudar tudo isso. O que ele vai fazer? O que a antropologia vai tentar entender? É o porquê que aquele rio se tornou sagrado para aquele povo. O porquê que a vaca na Índia se tornou sagrada para aquele povo, a ponto de você jamais poder ofender, né, matar, maltratar os animais na Índia, principalmente uma vaca, um boi que ali para eles é um deus sagrado. O antropólogo vai tentar entender como a cultura de um povo, como aquela cultura, como aquelas pessoas chegaram a ter determinada cultura, determinada forma de vida, sem interferência, é claro, de ninguém que fosse uma interferência exterior, né? Ou que essa interferência foi adquirida. Então, vocês perceberam que ela vai de encontro a um trabalho missionário, ela vai de encontro a um trabalho de entendimento de povos, de cultura, de formas de aprendizagem, ela vai de encontro às pessoas respeitando e sendo respeitados dentro da sua cultura. Vai levar em consideração a vegetação, aonde a pessoa está inserida, vai levar em consideração a temperatura, o clima, vai levar em consideração os animais, né? Se você falar para mim e tentar me ensinar como me defender de um urso, eu acho importantíssimo, acho muito interessante. Mas para o lugar aonde eu vivo, é quase impossível, a não ser que alguém solte um urso aqui perto da minha casa, vindo de algum avião, de um paraquedas ou coisa parecida. Mas eu não tenho essa necessidade se eu moro em um local, em um lugar, né? Se a minha localidade ou o local onde eu moro é um local onde não tem urso. Agora, para quem habita em um país onde tem o urso e os perigos que este urso leva até as pessoas, é importante. Para quem é habitante do Pantanal, as cheias, as enchentes, a onça pintada, tem a importância de saber a sua alimentação, a forma de que você defende-se, né? Você possa se defender de uma onça, de um jacaré, em caso de você tiver um encontro, né, um terrível encontro com eles, tá bom? Então o antropólogo ele vai estudar tudo isso, ele vai pegar esses vários objetos de estudo para poder chegar ao entendimento dos povos. Próximo slide. O que há então de real em todas essas imagens associadas à antropologia? O aventureiro, o explorador, o indigenista, o arqueólogo, a antropóloga. Então, de todas as imagens que vocês viram, qual que se assemelha melhor à antropologia? O que se assemelha melhor para o seu entendimento sobre antropologia? Pode continuar aí que o próximo slide já vai entrar agora na tela. Um pouco de tudo. Descontados algumas fantasias, cada uma dessas imagens tem uma base de realidade. Tem a ver com algo do fazer antropológico e com o tipo de antropologia. Então, eu vou para o próximo slide antes de comentar. Antropologia, ou antropos, como queiram, que é justamente homem. Logia, estudo. Então, antropologia, estudo do homem. Volta para mim aqui agora. A antropologia, porque algumas fantasias
Lá no Indiana Jones você geralmente vê um arqueólogo e eles estão ali com os antropólogos que estudam o povo, só que o antropólogo quer entender o povo, quer entender o objeto a ser estudado, e ele não. Ele procura uma arca, ele arqueologicamente, ele quer como arqueólogo o objeto arca, ele quer descobrir a arca, não interessa os povos, o estudo, a importância da arca para o povo de Israel, não. Ele quer descobrir onde está o objeto arca. E aí ele pega o medalhão, que este medalhão ele coloca aqui, aquele medalhão reflete ali, que a luz do sol bate, e na hora que bate ali, ele encontra um amuletinho, tem uns olhos de uma caveira, uma coisa assim, ele enfia o dedo ali, puxa, e aquilo ali é tipo um gatilho que abre uma pedra enorme, que não sei o que. Então isso daí é fantasia, pessoal. E quem achar que vai estudar antropologia e vai conseguir encontrar essas cavernas, e pelo menos eu nunca vi ou nunca ouvi ninguém dizer que achou algo tão extraordinário. Pode ser que tenha, as engenharias antigas, né, elas até hoje são estudadas e elas são fenomenais. Então tem muita coisa a ser estudada ainda. Agora, procurar antropologia para coisas assim sobrenaturais, né, acima do entendimento que de um entendimento tão grande assim que qual nós temos, eu acho é quase impossível. Então não te dou nenhum tipo de esperança que isso você não vai achar, não. Agora, tirando a fantasia dentro da nossa realidade, alguns mistérios e alguma importância. Por exemplo, eu sou formado em história e é importantíssimo nós entendermos as pirâmides do Egito. Então, nas pirâmides do Egito, você vai atrás de pessoas que querem saber como aquelas pirâmides foram construídas, a engenharia da pirâmide e tal. E na antropologia vai estudar tudo isso também, mas ele vai focar qual a importância daquela pirâmide para aquele povo. E não só para aquele povo, como para a humanidade. Não sei se vocês já perceberam isso, o dia que eu falei isso em sala de aula, um dos meus professores de nível superior chegou a ficar até admirado do raciocínio que eu tive. Que naquela hora, qual foi o meu raciocínio em dizer assim, professor, tantas guerras no mundo, que não estou falando nem da Primeira e Segunda Guerra, não, isso daí houve guerras, né, houveram, né, inúmeras, né, tantas guerras que houve no mundo, e ninguém destruiu as pirâmides do Egito. Eu nunca vi um povo guerrear contra o Egito e literalmente ir lá destruir as pirâmides do Egito. O de Salomão destruíram e ficou ficando apenas uma parte do templo, uma parede do templo. E esta parede do templo é até hoje chamada de o Muro das Lamentações. Então você não viu, nunca ouvi, nunca nem uma citação de Alexandre o Grande e de conquistadores que chegaram aí até as pirâmides do Egito e ameaçar pelo menos destruir as pirâmides do Egito. E só para você ter ideia como a importância para a humanidade, até mesmo para as pessoas de outros povos, de admiração, de grande admiração aquelas pirâmides causam, né? Podia em uma guerra soltar uma bomba e destruir aquelas pirâmides, que é um orgulho, né, que seria aí um orgulho ferido a nível mundial muito grande, mas como maravilhas do mundo, como respeito que existe, aquelas pirâmides estão ali por admiração, tá? Por admiração, pelas formas arquitetônicas a qual foram construídas, as engenharias a serem utilizadas. Para o povo do Egito, antropologicamente falando, é claro que eles tinham outras finalidades, né? Outros ritos, outros costumes, outras formas de respeito e reverência. Os faraós ficavam ali, eles criam na ressurreição, eram deixadas as tumbas dos faraós, e ali aquelas pirâmides eram como se fossem algumas sepulturas, né? São pirâmides, são voltadas sempre ao céu, e tem uma força religiosa de crença muito grande ali, né? Para os egípcios era justamente este interesse, assim como para outros povos. Deixo muito bem claro isso sempre que eu ensino. As pirâmides não eram exclusivamente do Egito, tá? Não era algo exclusivamente
da cultura egípcia. Existiam pirâmides em outros países. Até hoje existem pirâmides embaixo do mar, embaixo do oceano, que provavelmente são até maiores que as pirâmides do Egito, podendo ser maiores, não há nenhuma comprovação disso, mas povos desaparecidos que também tinham aí as pirâmides e eram como sepulturas já à espera de uma ressurreição. Próximo slide. Mas estudo do homem pode ser muitas coisas, como sugerem, aliás, as várias imagens mais comuns de antropólogos ou imagem do fazer antropológico. Continue no próximo slide. Então vamos com calma e por partes. Próximo. Roberto da Mata, visando uma introdução à antropologia social. Então ele já vai fazer o trabalho dentro da antropologia social. O que é a antropologia social, né? Esse braço da antropologia. Ele vai buscar dentro da antropologia social duas ciências. A primeira ciências aí aparece para vocês, que é as ciências naturais e também as ciências sociais, ok? Volta para mim rapidamente antes do... Não, já vamos para o próximo slide. Já vamos para o próximo slide porque fica mais fácil. Ciências naturais estudam fatos simples, eventos com causas simples e isoláveis, fenômenos recorrentes e sincrônicos. Podem ser reproduzidos em laboratório, teorias podem ser testadas. Agora sim eu quero que vocês voltem aqui em mim. Por quê? Porque quando ele estuda as ciências naturais e as ciências sociais, ele vai estudar a biologia. Acho até interessante isso aí. Se você é pedagogo e você já ouviu falar de um psicólogo chamado Jean Piaget, Piaget era biólogo. E Jean Piaget, ele fez estudos baseados no comportamento dos seus filhos, né, da observação das crianças. E Jean Piaget, ele parte do pressuposto, ele parte da ideia, ele vai partindo ali da ideia do seu objeto de estudo para entender o raciocínio, a inteligência da criança na biologia. O cérebro, o desenvolvimento do cérebro, do comportamento, a idade adequada a ser ensinada, determinadas coisas. Você pode chegar para uma criança e falar de antropologia para ela, ela vai ficar olhando para sua cara, a coisa mais linda do mundo. Mas muita coisa, muito entendimento que vem inclusive com o passar do conhecimento, da idade e do desenvolvimento do cérebro da criança, ele pode não adquirir. Mas existe gênios, professor, existe, graças a Deus. Mas quando você trabalha com salas de aula, você não vai poder considerar muito a genialidade de alguém em tentar entender um cálculo de física quântica dentro do 5º ano. Você vai até se aborrecer ou acabar aborrecendo as crianças, tentando fazer com que elas entendam algo que até para o adulto já é difícil. Das ciências naturais. E já Vygotsky, ele fala da socialização, ele vai trabalhar na socialização da criança, do social, e ele vai lembrar muito das ciências sociais, né? Do convívio, da convivência, da socialização da criança. Então, o que a ciência natural vai dizer? Ela vai estudar os fatos, ela vai estudar aqueles eventos sincrônicos, aqueles eventos que acontecem em harmonia um com o outro, só que dentro de um laboratório. Ele vai pesquisar dentro de um laboratório. Se você leu, né, o estudo A Psicologia da Inteligência do Jean Piaget, lá na introdução vem mais ou menos umas 5 ou 6 páginas falando, né, que é para considerar os estudos de Jean Piaget, só que assim, não desprezando o estudo de Jean Piaget, mas lembrando que ele não tinha alguns recursos que nós temos hoje. Na época ele não tinha a tomografia, na época ele não tinha ressonância magnética, na época ele não tinha vários equipamentos que hoje você consegue entender o desenvolvimento do corpo humano e de algumas situações do corpo humano bem melhor do que na época qual ele escreveu a Psicologia da Inteligência. Então, a antropologia vai usar para entender a sociedade
dentro do estudo da biologia, dentro do estudo das ciências naturais, que é a biologia, a física e a química, mas sempre usando um laboratório. Eles não vão pensar, raciocinar, tentar fazer pesquisas apenas dentro do pensamento, que é o caso das ciências sociais. Eles estarão levando em consideração as ciências naturais como ponto aí de partida, como ponto aí de pesquisa de laboratório. Vamos continuar? Continuando a partir das ciências sociais. Então, continuando conosco aí no próximo slide na tela. Uma diferença crucial. Nas ciências sociais, trabalhamos com fenômenos que estão bem próximos de nós, pois pretendemos estudar eventos humanos que nos pertencem integralmente, interação complexa entre o investigador e o sujeito investigado. Volta para mim rapidamente aqui. Por que entre o investigador e o investigado e o que é o que nós trabalhamos e pretendemos trabalhar dentro das ciências sociais? Que são os fenômenos, né? O homossexualismo hoje, até agora, dentro deste mês, agora, do mês de julho, se não me engano, todas as vezes que se passa dentro de uma programação de TV paga, fala-se do orgulho gay, que é o mês do orgulho gay. E vários filmes são voltados a pessoas que resolveram assumir homossexualidade. Então isso é um fenômeno a ser estudado, uma forma de abrangência, de evangelização, de se chegar a evangelizar e a tratar e a falar com as pessoas que são homossexuais. Hoje a própria, eles falam da homofobia e assim por diante. São outros sujeitos a serem investigados. São os aparelhos eletrônicos, né? Como a modernidade, como os aparelhos eletrônicos fazem parte hoje da vida da criança, né? A mãe e o pai dá o celularzinho lá pro filho no culto, pro filho ficar com a boquinha fechada e não atrapalhar ninguém. Então o filho fica todinho jogando a palavra lá, o que está sendo falado no culto, ele não entende bem, não interessa bem para ele. E algumas igrejas coloca as crianças nas salinhas para que essas crianças possam aprender de Jesus. Só que tem filho que não, ele vai para a salinha, mas tem que usar o meio eletrônico, ele tem que estar com o celular brincando ali, porque ele quer ficar na salinha ali, ficar. Mas a cabeça dele, ele tem que estar intertido com o meio eletrônico ali dele. E se às vezes a professora daquela salinha chegar e dizer, não, aqui agora é estudo bíblico, agora nós vamos ler, nós vamos cantar, nós vamos falar de Jesus, ele pode ser que ele fique chateado e o pai e a mãe acabe se aborrecendo com o professor dessa criança e vem até reclamar na igreja do professor da criança e assim por diante, porque acontece infelizmente dentro das salas de aulas também no Brasil a guerra para que a pessoa deixe daquele meio social ali, naquele momento deixe de utilizar aquela rede social, porque aquele momento é um momento de aula. Ele fica muito apreensivo, porque se alguém mandar uma mensagem, ele tem que responder na hora. Se ele não responder na hora, ele perde o namoro, ele perde a amizade e assim por diante. Ok. Então, dentro das ciências sociais, nós estudaremos isso que vocês estão vendo na tela, tá bom? A interação complexa entre o investigador, que é você, que é o pesquisador, que você fará essa pesquisa dentro nesta semana, né, na semana aí de introdução à antropologia e sociologia. Um dos desafios a serem realizados exatamente será este, de você investigar determinado fenômeno, né, determinada situação que você queira investigar e acha que é propício e importante dentro da igreja. E vamos dizer assim, dentro de uma investigação aqui interessante, porque as pessoas saem da igreja, porque as pessoas estão saindo da igreja, porque as pessoas deixam, porque amam o mundo, porque amam as coisas do mundo e não a Deus. E será que é isso? Como anda a convivência dentro da igreja? Como anda a situação dentro da igreja, né? Voltando aqui para mim, saindo do slide rapidamente,
Eu falo que Paulo, ele tinha uma coisa muito interessante nas epístolas, né? Claro que eu estou parafraseando aqui, estou apenas falando e não interpretando ao pé da letra. Mas ele dizia, né? Amai-vos uns aos outros, né? Assim como Cristo vos amou, tal. E em uma passagem ele diz suportando, né? Suportando uns aos outros. Então, às vezes, tem alguns irmãos que até brincam, né, conosco, falam, professor. Então, o próprio Paulo diz que tem hora que a gente tem que suportar mesmo. Eu falo, irmão, tem, sabe por quê? Porque às vezes não suportam também. Às vezes nós somos suportados. Às vezes a pessoa, meu pai amado, professor Rogério, as pessoas não suportam também. Então, essa é um suportando o outro, né? Suportando as diferenças, né? E a antropologia ela vai trabalhar muito isso, as diferenças que existem na sociedade, as diferenças que existem nas criações. A filha é nordestina e casa com o filho do gaúcho. E aí o gaúcho não suporta acarajé e a nordestina não suporta chimarrão. E se amam e se casam, né? E aí é um tomando chimarrão pra lá e outro comendo acarajé sozinho porque um não suporta. Então você vai procurando entender dentro da antropologia como este casamento pode existir, como esse casamento existe. E é justamente neste casamento que existe, nesta forma de casamento, na forma de alimentação, cuidados, higiene, formas de é, né, viver, de vida, de respeito, em que nós descobrimos, existe aí até uns fatos interessantes, algumas coisas interessantes a serem estudados, como antigamente as mulheres tinham com tanta facilidade 22 filhos, 23 filhos. Olha, minha mãe teve 22 filhos, a pessoa fala assim, né? Gente, dois times de futebol. Dois times de futebol. A dona podia colocar dois times de futebol jogando um contra o outro aí tranquilamente dentro de um campo de futebol. Algo a ser estudado também. Então, por isso que quando você vai investigar, você esquece o seu eu. Não pode partir do seu entendimento como você está certo. Eu vou investigar a vida do professor Rogério porque eu acho que não está certo. A forma da alimentação dele está errada. Minha mãe me ensinou a comer direitinho, então eu estou certo. Eu como direitinho. Eu faço certinho a uma refeição. Ele não sabe fazer. Se você já partir com essa ideologia, com esta forma para você conseguir, para você investigar algum objeto, você já está errado. Você já vai começar a sua investigação de uma forma subjetiva, uma forma errada, de uma forma onde você já vai ter problema lá na frente. Então, a interação entre o investigador e o objeto a ser investigado, aquilo que você vai investigar na antropologia, tem que ser exatamente de um campo de neutro, de um campo onde não pode existir uma influência, um preconceito, né? O preconceito a gente fala tão interessante, né? Mas é o preconceito, né? O preconceito, você já participa de um conceito onde você está com a razão e todo mundo está errado, onde você fala, vou investigar e provar que eu estou certo. Não, a investigação precisa ser de uma forma de entendimento, chamar todo mundo de malandro, porque a pessoa vive dentro de uma comunidade aonde ele aprendeu, onde ali existe uma comunidade que faz crimes e que para ele é uma coisa comum, uma coisa normal, é fácil dizermos assim que ele é simplesmente o bandido porque ele quer. Agora, quando você investiga e descobre o porquê chegou a tal, o que aquilo veio fazer a parte daquela cultura de formação de vida, e aonde você pode influenciar, onde você pode ajudar aquele ser humano, é aí onde faz a diferença. Não sei se vocês se recordam, mas eu me recordo há muitos anos atrás de uma investigação, uma reportagem de uma TV, onde as crianças brincavam, todas as crianças de 7 ou 8 anos de idade, elas brincavam de assalto. Vamos assaltar e vamos fugir da polícia. Então, como ele era feito o assalto, como todo mundo corria, tinha um carro velho na rua sem pneus, então eles assaltavam, cada qual assaltava um canto da rua, vinham correndo fazendo arrastão,
entravam dentro do carro e gritavam: corre, 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 foge por aqui que é o caminho. Até a forma de fuga e depois de comemoração, aquelas crianças, já uma verdadeira escola de assalto, uma escola de crime. Então a brincadeira daquelas crianças de 7 a 8 anos de idade, que nós sabemos que ele está em desenvolvimento, que não existe um entendimento de um raciocínio de um mal tão grande que faz para um ser humano daquela idade, para ele já era um objeto de brincadeira. Quem aí não assistiu, que deseja assistir, 2 filmes interessantes, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que é importante para nós entendermos essas realidades. Próximo slide na tela. A raiz das diferenças entre ciências naturais e ciências sociais fica localizada, portanto, no fato de que a natureza não pode falar diretamente com o investigador, ao passo que cada sociedade humana conhecida é um espelho onde a nossa própria existência se reflete. Então tá ok. Não vou, volta para mim não, continuando o slide e depois eu explico. Próximo slide. Antropologias e antropologias. A antropologia geral tem pelo menos 3 esferas de interesse claramente definidas e distintas. Vamos lá? Antropologia biológica ou antropologia física. Olha que este nosso querido irmão, aí parece até o seminarista Clayton, né? Ele está observando aí o que parece ser um crânio, né? Um crânio de um ser humano, de alguém, de um animal, de uma formação craniana que ele está fazendo a avaliação. Estudo do homem enquanto ser biológico, dotado de um aparato físico e uma carga genérica, com um percurso evolutivo definido e relações específicas com outras ordens, espécies de seres vivos. Volta para mim aqui para você não estranhar o que ele está falando aí, tá bom? Lá na frente, lá no outro slide, nós já havíamos dito que realmente o que o antropólogo precisa tomar cuidado. A natureza não vai falar com ele diretamente em um diálogo que seja um diálogo de 2 pessoas. Eu ainda digo que até o diálogo entre 2 pessoas, ela é complicada, tá, pessoal? Ela é complicada, porque a tua verdade pode não ser a minha verdade, tá? Então pode ser que você chegue, né? Vou usar aqui um livro, não é de antropologia, não. Ele não é de antropologia, ele é um livro que faz estudos interessantes. Este aqui, ó, aparecendo aí para vocês, ó. Este aqui. Economia e Fé no Início da Era Cristã, Rusto Gonzalez, né? Ele até sublinhei, tem algumas partes dele que eu sublinhei aqui, justamente para que nós possamos entender algumas situações que existiam lá dentro da economia e fé. Aí ele vai trazer aqui, ó, antes de Constantino, não sei se dá para ver aqui, né? Se dá para entender como era feita a economia e fé antes da era cristã, como existia, como era feito, né, a economia, como as pessoas sobreviviam, como havia as navegações, as especiarias, os alimentos e tal. Então, se você pega a visão de um historiador deste, ele vai falar de economia e fé, da forma de economia e fé que viviam alguns povos e como viviam as pessoas em Jerusalém, a forma econômica das feiras, dos mercados livres, da alimentação. Ok. Não está aqui comigo, aqui dentro, está lá no outro quarto, o livro do Joaquim Jeremias sobre Jerusalém nos tempos de Jesus. Os alfaiates, aqueles fabricantes de sandálias, os fabricantes, os que tiravam os pelos dos animais, faziam as vestes, e assim por diante. Ele vai tratando e a forma que era, existiam ali
os arquedutos, né, onde se tinha os armazenamentos e o tratamento de água que existia em Jerusalém, não está na Bíblia, porque a Bíblia não vai se ater a esses fatos. Então são coisas que são feitas dentro de estudos dentro do país de Israel, como era feito, como era trazida a água de Jerusalém, como era trazida a água, como era abastecida e assim por diante. Ok. É claro que você vai encontrar diferença nos dois narradores, não vai? Você não encontrará o tipo de mercado tratado por Russo Gonzalez e o tipo de mercado tratado por Joaquim Jeremias? Claro que vai ter diferença, porque a forma de objeto de estudo de um pode não ser objeto de outro. Os recursos que um possuía, outro pode não possuir. Eu, particularmente, o professor Rogério, gosto demais do Russo Gonzalez. Tenho praticamente quase todos os livros dele, inclusive um chamado Cultura e Evangelho, que eu até mesmo oriento a comprar, muito bom, que fala sobre a cultura. Só que, para mim, o peso do Joaquim Jeremias, que era um teólogo que tinha grandes informações, grandes fontes de informações dentro de Israel e vasto material de pesquisas, eu percebo que ele tem um material muito mais profundo em algumas situações do que o próprio Russo Gonzalez. Então, é essa diferença aí que é preciso ser notada, porque a natureza não vai falar com o pesquisador. Você vai buscar, você vai tentar dialogar com aquilo que você vai encontrando, que você vai pesquisando. Só que jamais como uma verdade absoluta. Só conheço um que é verdade, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade absoluta em si, numa pesquisa, gente, vamos supor, vamos acreditar, vamos entender que provavelmente é isso. Mas a afirmação como verdade absoluta é um risco muito grande, tá bom? Então, por isso que aí aparece no segundo slide para vocês sobre esse rapaz que faz a pesquisa da carga genérica com percurso evolutivo. É claro que o Roberto da Mata, esse antropólogo, as pessoas que estudam antropologia, muitos deles, a maioria deles não, mas muitos deles, porque hoje nós temos uma grande gama de cientistas cristãos, são ateus. Então vai crer lá na evolução do homem, dos animais, da origem das espécies de Charles Darwin, ok? Mas dizer desta evolução, não, nem vou entrar no mérito porque nós não cremos nisso. Já até falamos isso em Seitas e Heresias. E estudarei, outros professores falarão, né, mais à frente. Mas na evolução das descobertas, das técnicas, da forma de trabalhar, da forma de desenvolver, aí sim. Olha um exemplo claro de Noé. Depois que sai da arca, planta uma vinha, da vinha ele faz uma colheita ali, produz ali o vinho, produz ali uma bebida, né? E ele se embriaga com aquela bebida. É técnica, é prática, é testes, é forma de práticas que eles faziam e que a pessoa faz no seu dia a dia. Isto sim, essa forma evolutiva de aprendizagem técnicas e vamos assim dizer técnicas de descobertas no sentido de você falar das mídias, de você falar dos meios digitais, de você falar das técnicas agrícolas. Sim, existem algumas até que acabam não sendo uma descoberta, e sim um trabalho refeito, né, que volta-se a fazer de antigos, até de povos antigos, que já existia há muito tempo, foi condenado e que hoje vão trazendo à tona coisas aí importantes. Eu falo de pesquisas importantes que fazem parte para a nossa vida. Eu falo para vocês mesmo que eu cresci, vi muita gente crescer dizendo que a banha de porco era um veneno para a saúde. E hoje os pesquisadores dizem que a banha de porco é muito mais saudável que qualquer tipo de óleo que existe no mundo. Seja o óleo vegetal, o óleo de girassol, o óleo de soja, que é um veneno e assim por diante, a banha de porco é muito mais saudável. Olha que coisa interessante. Aquilo que era veneno antigamente, hoje para muitos já não é.
entendeu? E os antigos diziam, né? Muitos antigos diziam que a banha de porco era saudável. Houve-se algumas pesquisas dizendo que não, que a banha de porco era um veneno, entupia o coração, papapá, tudo mais. E hoje entende-se que ela é muito saudável. Próximo slide para vocês. Arqueologia, estudo do homem no passado através de restos e vestígios materiais de sociedades desaparecidas. Ok, desaparecidas. Continua no próximo slide também, já estamos indo para o encerramento. Antropologia social, cultural ou etnologia, estudo da cultura, estudo do homem enquanto produtor e transformador da natureza, enquanto membro de uma sociedade e de um dado sistema de valores. A perspectiva da sociedade humana enquanto um conjunto de ações ordenadas de acordo com um plano e regras que ela própria inventou, que é capaz de reproduzir, projetar em tudo aquilo que fabrica. Terminando, quando vejo um costume diferente, é que acabo reconhecendo pelo contraste meu próprio costume. Volta aqui para mim. Já encaminhando aqui, claro, esses são os nossos últimos slides, mas eu preciso focar em algumas situações aqui com vocês. Primeiro, lembrar que qual que é a importância da arqueologia. Hoje aí temos alguns fãs do Rodrigo, né, Silva, que é um grande arqueólogo que sempre aparece na mídia. Havia tendo livros importantes aí, antigos, chamaria a Bíblia Tinha Razão, né? E a Bíblia Tinha Razão. E depois um que não vejo mais. Este livro, ele está... Se alguém encontrá-lo, vai encontrar este livro aí só se for no sebo, chamado E a Bíblia Disse a Verdade. Se não me engano, me desculpe se eu estiver enganado, quem escreveu foi o pastor Batista Antônio Neves de Mesquita, que ele faz várias pesquisas também dentro da arqueologia. Qual que é a importância da arqueologia na antropologia? Através do estudo do passado, de restos e vestígios de materiais de sociedades desaparecidas, é que nós conseguimos entender muitos de nossas sociedades. É sabido, entende-se, hoje é respeitado isso no mundo todo, que mudou-se o planeta, que as pessoas mudaram, que as civilizações mudaram e que houve uma mudança climática drástica no nosso planeta. Se você jogar aí dentro dos canais de pesquisas que existem, você vai descobrir que o próprio, hoje, os Discovery, o National Geographic, o History, ele traz muita pesquisa sobre isso, que o deserto do Saara já foi mar, devido a conchas, a vestígios de ter sido um grande mar ali, que existem cidades hoje que estão debaixo do oceano e que já foram cidades e foram inundadas e o oceano parou ali, paralisou. Inclusive, eu tinha uma revistinha que eu vi numa banca, não comprei, me arrependo até hoje, chamado Cidades Desaparecidas, verdadeiros monumentos dentro de cidade. Uma sonda encontrou recentemente debaixo de um grande oceano uma pirâmide enorme, que seria do tamanho até maior do que uma pirâmide do Egito, provavelmente uma civilização perdida. Então que a arqueologia vai descobrir tudo isso, né? Então onde houve, né, as pessoas já sabem que buscando as escavações houve um certo dilúvio, uma camada muito grande de lodo que existe em uma parte da Terra, e que depois dessa camada encontraram vasos, cerâmicas, né, escritas até de um povo antigo, então que provavelmente já havia um povo antigo que habitou a terra em determinado local, em determinado lugar antes dessa grande inundação. Até porque o dilúvio existe escritas em várias partes do mundo, hoje quase nem é mais questionado isso. Então a arqueologia vai buscar e pesquisar dentro da antropologia os costumes destes homens, os usos, as armas, as formas de fogo, de descoberta, de cozimento, de vida que as pessoas viviam em sociedade, a forma de casamento, a forma de religião, a forma de culto que eles viviam, que eles prestavam. Nisso, vocês viram que a antropologia que justamente vai pesquisar é a antropologia social, a antropologia cultural e a antropologia
da etnologia. Dentro disso daí tudo, você vai estudar o quê? É o estudo da cultura, que é o do homem transformador da natureza, quando derruba-se umas árvores, para que ele possa fazer as suas cabanas, para que ele possa fazer a sua oca. Lá na introdução à sociologia nós vamos estudar isso também. Nós chegaremos a fazer esse estudo que faz parte desta semana da introdução à sociologia, quando você vai estudar do Capital, né, falar lá de Marx, né, aquela luta que ele tem, aquela briga que ele tem sobre o capital, o acúmulo de riquezas. E dentro da sociologia nós vamos aprender também o porquê que as sociedades, né, indígenas, os silvícolas, eles sobrevivem, né, mas eles não interessam no acúmulo de riqueza, não se interessam em um ser mais rico que o outro, como é na sociedade. Você vai buscando sempre ganhar mais para provar que se alguém comprou um carro, você tem que ter um carro melhor do que aquele. O funcionário não pode ter um carro melhor do que o do patrão, porque o do patrão, a sociedade exige isso de você, né? E assim por diante. Então, essa formação de ações ordenadas, os planos de regras que existem dentro da sociedade, que na antropologia vai estudar, e também dentro da sociologia. As regras criadas em comunidades que você precisa respeitar para que você possa sobreviver. Dentro da antropologia você vai entender o porquê surgiram essas regras e o porquê essas regras foram importantes para aquelas sociedades e necessitam ser obedecidas. Tem regra na sua casa? Tem. Tem regra com seus filhos? Tem. Tem regra com seus pais e sua mãe? Tem. Ou você é aquele que o pai e a mãe não é chamado de senhor e senhora? Porque a minha mãe eu chamo de senhora até hoje. Existem algumas pessoas que não, que chegam em casa, mãe, e aí mãe? Mãe, beleza? Como vai você? Como você está? E fica por isso mesmo, tá bom? Então é tudo isso que nós estudaremos na introdução à antropologia. Fiquem com Deus, obrigado por tudo, Deus vos abençoe e aguardo vocês na aula 2. Estou aqui pronto para qualquer dúvida. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor.